Muito obrigado por ter aceito o nosso convite em vir ter aqui esta entrevista. Uma entrevista não muito curta, mas que vamos tentar debater alguns assuntos da atualidade e também do seu futuro. Ricardo Lee, 36 anos de idade? 39. 39, peço desculpa, 39 anos de idade. É mas casado, é 36. Sim. É casado, tem 3 filhos, é consultor público e empresarial, neste caso, dá aulas na Universidade Fernando Pessoa, é vereador da Câmara Municipal de Braga e líder da coligação Juntos Braga, que possivelmente é o candidato por essa coligação à Câmara Municipal de Braga em 2013. Até agora não me enganei em nada. Primeira pergunta, Ricardo. Que balanço é que faz, estando na oposição, no presente mandato? Bem, é aquilo que eu tenho referido já por diversas circunstâncias. Eu acho que se o mandato anterior foi até cerca de um ano antes das últimas eleições autárquicas, um ano marcado por uma grande estagnação, em que a Câmara como estava em suspenso, sem grandes projetos, sem grandes iniciativas, mas havia anúncios diários de novas políticas, de novas iniciativas municipais, de novos investimentos que seriam realizados, mas que depois não se concretizavam, e portanto havia esse recurso sistemático à comunicação por parte do município. Neste caso, eu acho que nem sequer esse esforço tem sido feito. Há manifestamente duas áreas em que a Câmara tem apostado, o caso da Capital Europeia da Juventude e o caso da aparente política de regeneração urbana, que nos parece claramente insuficiente, mas a verdade é que todos os outros grandes projetos têm estado manifestamente maniatados, sem grande concretização, sendo sucessivamente adiados e, portanto, é um mandato triste para a despedida do engenheiro Mesquita Machado. Aliás, eu, como também já disse, eu acho que ele se está paulatinamente a despedir da função antes mesmo do momento certo, que era no final deste mandato. Acha que o Mesquita Machado está a tirar o pé do observador e deixar agora, até 2013, a maneira como está a governar a Câmara? Eu acho que há vários aspectos a condicionar isso. Primeiro é, obviamente, a lógica da continuidade, mas a verdade é que mesmo nos mandatos anteriores e à medida que nos aproximamos do presente, isso foi sendo cada vez mais evidente. Há um desgaste crescente, há uma menor energia, uma menor capacidade de inovação, há um claro desajustamento entre aquilo que é, digamos assim, o perfil de atuação enquanto autarca e aquilo que hoje são as necessidades do Conselho, e como manifestamente também tem estado rodeado de gente incapaz de aportar contributos positivos para essa governação municipal, obviamente que esse esgotamento se corporiza na figura do Presidente, mas é um esgotamento que marca toda a gestão socialista dos últimos anos. Estando na oposição, acha que o seu trabalho está a ser bem reconhecido por todos os bracarenses neste momento? Eu não tenho o objetivo de ser unânime. Eu acho que há algum consenso, há algum reconhecimento que é feito por parte de uma parte substancial dos bracarenses. Isso traduziu-se do ponto de vista eleitoral nos últimos 2 atos eleitorais, traduzir-se-á seguramente de forma ainda mais substancial no próximo ato eleitoral, e julgo que se traduz, acima de tudo, e é isso que é para mim verdadeiramente importante, na forma como nós no dia-a-dia conseguimos recolher os contributos e as preocupações das pessoas, das instituições, e transmiti-las ao Executivo Municipal e publicamente, de forma a que possamos pelo menos condicionar os caminhos que são seguidos. Obviamente que a decisão final não nos cabe a nós, e portanto, essa é que é, digamos, a grande diferença entre termos uma governação da coligação e não termos uma governação da coligação. Obviamente que muitas das propostas e das políticas que nós defendemos, se estivéssemos no poder, se tivéssemos merecido a confiança dos bracarenses, já tinham sido implementadas. Ricardo, a sua atividade como profissional neste caso, sabendo que vem uma lei eleitoral que, aliás, a que está aplicada, nota-se isso mesmo, que ao fim de 12 anos vocês têm que, com licença, arrumar as votas. Não acha que com a sua idade, com 39 anos de idade, daqui a 12, ter que abandonar, isto é, se completar os 12 anos de mandato, ter que abandonar a Câmara completamente, acha que não vem prejudicar futuramente no seu trabalho? Eu diria que hoje em dia o clima que está aqui criado, qualquer envolvimento de um cidadão na vida política é sempre vista de forma apreciativa. Portanto, já hoje eu diria mais prejudicado do que terei sido ao longo dos 10 anos últimos em que tenho existido de forma ativa na oposição esse trabalho, não é possível, na medida em que obviamente é um sacrifício não recompensado que nós desenvolvemos do ponto de vista da dedicação à causa pública e não remunerado. Mas vai abandonar a sua carreira profissional neste caso? Vou, obviamente, naturalmente, que se já hoje a minha carreira profissional tem vindo a ser desenvolvida em paralelo, em partilha
com essa dedicação à coisa pública e digamos assim, ao exercício de funções político-partidárias, naturalmente que no futuro, sendo, como espero, eleito Presidente da Câmara Municipal nas eleições autárquicas de 2013, será o meu único objetivo e, digamos, o meu único foco de concentração do ponto de vista profissional. Disse agora uma coisa que espera que seja eleito Presidente da Câmara. Muito sinceramente, visto e vendo o trabalho do Governo, que o senhor faz parte, nomeadamente, do partido que está a liderar o nosso país, ou a governar o nosso país, não acha que poderá apanhar por tabela o trabalho que está a ser feito, todas as modificações que estão a ser feitas neste país? Não acha que o povo poderá conjugá-lo também um bocadinho assim? Eu acho que, acima de tudo, há dois aspectos a considerar. Ninguém gosta, obviamente, de medidas penalizadoras. Eu diria também, em primeira instância, que nenhum governo gosta de tomar medidas penalizadoras como aquelas que têm sido tomadas por este governo. Eu acho que a verdade é que se ele as tem tomado, ele, o Executivo, Pedro Passos Coelho, é porque efetivamente não há outra solução. Não há aqui assim nenhuma leitura maquiavélica ou de má gestão ou de incompetência sobre aquilo que têm sido as políticas que têm sido prosseguidas. Nós estamos, de facto, enquanto país, numa situação catastrófica, numa situação que é decisiva para o nosso futuro e que exige este tipo de medidas. Não há outra solução, não há outro caminho para, digamos assim, devolver a esperança para o futuro e, portanto, digamos que todos, enquanto cidadãos, estamos a pagar o preço dos erros que foram cometidos no passado. Não especificamente, diria até pelo último Executivo, que foi uma tragicomédia dolorosa para o nosso país, mas eu diria de vários governos ao longo de muitos anos que nunca olharam precisamente para o país e para a gestão da coisa pública dentro daquilo que é a perspectiva racional e de rigor que hoje se exige. E, efetivamente, houve muito desperdício de recursos, houve muitas lógicas menos corretas na gestão pública e, necessariamente, que isso tem um preço. E o preço é este que nós todos estamos a pagar. Obviamente que, do ponto de vista eleitoral, dir-me-á, as pessoas, se estivessem mais satisfeitas, se o seu clube ganhar, se a sua carteira tiver mais dinheiro, estão mais propensas, porventura, para simpatizar com quem está no governo. Mas eu acho que hoje há também uma consciência clara nos cidadãos, de uma forma transversal, de que não há, de facto, outra alternativa. E que aquilo que este governo está a fazer, de uma forma corajosa, de uma forma, eu diria, até abnegada, porque, efetivamente, não tanto para efeito autárquico, mas do ponto de vista futuro, para o próprio Executivo, é um governo que não está a governar numa ótica eleitoralista, não está a pensar no seu futuro, está a pensar no futuro de Portugal e no futuro dos portugueses. Não tem medo que seja colado ao seu governo e seja prejudicado? Eu espero que este esforço titânico que está a ser desenvolvido venha a produzir resultados, que Portugal consiga efetivamente consolidar as suas finanças públicas, consiga voltar paulatinamente aos mercados, assim obviamente também a conjuntura externa o possa propiciar, que este esforço vai ser recompensado e, portanto, não receio ser colado. Eu fico orgulhoso de ser colado a um governo que, efetivamente, independentemente das dificuldades que está neste momento a provocar, através das medidas que tem vindo a implementar, está, no fundo, a criar sementes para que o Portugal do futuro tenha outra esperança e que muitas das situações que nós vemos hoje, e vemos na proximidade, como a questão do desemprego jovem, do desemprego de uma forma geral, mas do desemprego jovem e do desemprego qualificado, como é um dos problemas maiores que Braga tem, possa vir paulatinamente a ser ultrapassado e que Portugal possa ser novamente um país criador de riqueza, gerador de investimento e que dê oportunidades aos seus. Como é que se sente candidato a Presidente da Câmara de Braga num concelho e num distrito que o desemprego é por demais uma realidade neste momento? Olha, eu aqui queria destacar também um aspecto, é que perante situações destas, obviamente, todos os esforços não são demais. E aquilo que me choca verdadeiramente nesta matéria é de perceber que da parte daqueles que teriam possibilidade e responsabilidade de fazer muito mais do que o que tem sido feito para combater esta situação e para dar já hoje, mesmo nesta conjuntura adversa, outras oportunidades aos jovens do nosso concelho e às empresas do nosso concelho, aos cidadãos do nosso concelho, não o tenham feito. E esta é uma das áreas que eu tenho sistematicamente, até por defeito de formação, mas não só, julgo eu, julgo que é uma visão estratégica também daquilo que deve ser a boa gestão municipal. Tenho batido muitas vezes na gestão socialista e que eu acho que é uma lacuna que é incorrigível. Nem o Presidente Mesquita Machado, nem o Vice-Presidente que tutela esta área económica, que é o Vice-Presidente Vítor Sousa, têm um mínimo cuidado em propiciar condições de bom desenvolvimento da atividade económica. Há uns fogachos aqui além, há uma iniciativa tipo o Braga Congress com que acham que vão resolver
todos os problemas ao nível das feiras e exposições de Braga, que vão conseguir transformar Braga numa cidade de turismo de negócios. Há uma iniciativa pontual da associação a esta ou aquela entidade, mas não há uma estratégia, não há uma política de fomento da atividade económica, como nós vimos exigindo há muito tempo, que tem que assentar numa ligação clara ao tecido empresarial, às associações empresariais, seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista industrial, à própria Universidade do Minho, e aquilo que nós assistimos ao longo dos últimos anos foi, digamos, uma soberba, até de certa forma, da autarquia, como que dispensando essa colaboração, não desenvolvendo projetos conjuntos palpáveis que venham produzir resultados no terreno e depois com as consequências gravosas que nós vamos assistir. Há uns anos atrás, para arranjar uma loja ou um escritório que a gente quisesse arranjar no centro da cidade, nomeadamente no centro histórico, ou então nas avenidas principais desta cidade, havia quase uma luta entre quem fosse alugar e quem fosse, ou quem tivesse para alugar. Neste momento é assustador passar numa rua de Souto e verem montras abandonadas e casas abandonadas. É assustador passar numa Avenida da Liberdade e ver grandes lojas fechadas. Não assusta este caso que está-se a passar em Braga? O que é que se poderá fazer para relançar novamente? Eu acho que isso, em termos de soluções, passa por uma política de regeneração urbana efetiva. Não é apenas de um efeito dos espaços públicos, é de uma política ativa de regeneração urbana que contempla a requalificação, obviamente, dos espaços, mas que contempla, acima de tudo, a animação e a criação de condições, mais uma vez, para a instalação de serviços e de empresas que possam revitalizar, do ponto de vista das dinâmicas do dia-a-dia, e inclusivamente contribuir para o repovoamento dessa zona do centro histórico. Nós já há muitos anos que ouvimos falar do despovoamento do centro histórico, paulatinamente, com o envelhecimento da população, com não renovação e com a degradação do edificado, que havia uma perda de população contínua nessas mesmas zonas. Hoje em dia vemos que essa perda de população e de atividade se tem refletido também nessa componente comercial que referiu, inclusivamente um dos dados que eu acho que é bem eloquente desta situação, é a existência de mais de 30 lojas só no eixo da estação de caminho de ferro até à Brasileira, portanto no corpo central da cidade, que estão neste momento devolutas, não ocupadas, não aproveitadas do ponto de vista comercial. Isto é ilustrativo de quão abandonada e desinteressante está aquela zona, muito por culpa também, obviamente, das políticas de estímulo à criação de grandes superfícies comerciais na periferia da cidade, mas isto diria que é um fenómeno relativamente natural, embora aqui assim devesse ter havido outro cuidado, mas acima de tudo pela incapacidade de criar essa política de animação, de criar âncoras que fixem a população no centro da cidade e que deem outra dinâmica também ao tecido comercial. O caso concreto da saída do hospital é um bom exemplo da má gestão de um processo que, no fundo, condenou, esperemos que não, de forma irreversível aquela zona e toda aquela estrutura comercial envolvente. Neste momento, a situação que se vive com a loja do cidadão, outras situações que se verificaram... Há novidades acerca da loja do cidadão, neste caso? Não, há a consulta pública que foi feita por parte da Agência para a Modernização Administrativa, por indicação julgo da Secretaria de Estado competente, e neste momento estarão, porventura, a ser confrontadas as várias, sei que houve várias propostas apresentadas, muitas delas, inclusivamente, dentro, digamos, do perímetro do centro histórico, mas, porventura, para tentar encontrar aquilo que era o objetivo, que era uma solução mais económica para este espaço. Esta cidade já começa a ser conhecida como a cidade dos elefantes brancos, nomeadamente estamos a falar das piscinas, ditas piscinas olímpicas, estamos a falar não tanto do estádio AXA, mas também é um deles, estamos a falar de um empreendimento que poderia vir a dar ou criar muito emprego, que é o Dolce Vita, que estava para abrir e penso eu que ainda irá abrir na cidade de Braga. O que é que se poderá fazer para acabar com isto? Olha, se for eleito em 2013, já que não se sabe se as obras nas piscinas olímpicas vão ser retomadas antes dessa data, o que é que pensa fazer com este espaço, nomeadamente as piscinas olímpicas? Eu já o assumi. O caso concreto das piscinas olímpicas tem que assentar numa conversa franca com o projetista da obra, no sentido de avaliar a capacidade de reconversão daquele projeto atual, e nomeadamente aquilo que já está edificado, em algo que seja economicamente viável e sustentável para o futuro. Não apenas do ponto de vista de investimento inicial, mas obviamente depois das despesas de manutenção, porque ali juntaram-se essas duas componentes verdadeiramente catastróficas. De um lado, um investimento claramente desmesurado face àquilo que seria aceitável, 25 milhões de euros, que era o investimento previsto para aquele equipamento, dava para construir 4, 5 piscinas
de boa qualidade e dispersas por todo o concelho, e portanto, como obviamente não necessitávamos de 5 piscinas olímpicas, poderíamos canalizar boa parte desses recursos, por exemplo, para fazer um parque industrial em condições, para porventura criar uma cidade esportiva como o Braga também ambiciona, para criar zonas de dinamização comercial de outra natureza, enfim, para o próprio esforço de regeneração urbana que, de acordo com o estudo da 4NER, carece de cerca de 50 milhões de euros de recursos, enfim, há todo um volume de investimentos que seriam necessários para o Parque Ecomonumental das 7 Fontes, que poderia ser mais prioritário do que aquele que estava efetivamente preconizado para a piscina olímpica. E depois há a componente da gestão diária, e aquele equipamento sabíamos que iria ter custos de manutenção, como acontece com o estádio municipal. Há pouco dizia que o estádio municipal não é bem um elefante branco. A verdade é que é uma obra de arte, mas tendo uma obra de arte, é uma obra de arte caríssima, cuja gestão, do ponto de vista da construção, foi totalmente descontrolada, com opções erradíssimas do ponto de vista da Câmara Municipal, como agora mais uma vez se demonstrou com esta decisão do Supremo Tribunal de negar à Câmara Municipal de Braga a possibilidade de reaver os cerca de 5 milhões de euros do IVA que foram despendidos por uma casmurrice do próprio Presidente da Câmara, quando nós alertamos vezes sem conta que o modelo ideal para a gestão da construção do estádio era a criação de uma empresa municipal, como fez Coimbra, como fez Aveiro, como fez Leiria, que conseguiram reaver o IVA dos respectivos estádios na componente construtiva, e a verdade é que Braga descurou esse aspecto e agora pagou essa fatura. Mas em relação à piscina, dizia que, portanto, a solução será reconverter o espaço, se for viável. Se não for viável, vamos ter que encontrar uma solução para aquilo que ali está edificado, mas eu acho que continuo a dizer, discordando, por exemplo, daquilo que foi dito pelo Vice-Presidente Vítor Sousa, que há necessidade em Braga da criação de uma piscina olímpica para servir o desporto, digamos, competitivo, para servir também a prática amadora dos cidadãos, e há muita procura para esse efeito, e portanto ela terá que ser construída naquele local ou noutro local, em condições muito mais económicas, como aconteceu noutros concelhos do país. Se fosse Presidente da Câmara, aprovava ou aconselhava o Dolce Vita a ficar no local que ficou, ou chegavam mais junto ao estádio? Eu diria que... A Jantória, por exemplo, para Coimbra, vê que o movimento é uma coisa louca no Dolce Vita de Coimbra, vê-se no Estado Dragão o que é que dá vida ao Estado Dragão e o que é que o Dragão dá ao Dolce Vita. Não acha que aquela parte da cidade... Sim, por exemplo. Se por acaso fosse ali o Dolce Vita implantado, não daria mais vida àquela parte da cidade? Isso foi, digamos assim, uma falha de projeto. Não tanto o Dolce Vita pelo Dolce Vita, porque obviamente quanto à localização do Dolce Vita foram os seus promotores que estudaram aquela localização. Mas no que concerne àquilo que é a política municipal, eu julgo que efetivamente se devia ter pensado em criar infraestruturas de apoio e de animação comercial da própria zona do estádio. Não faz sentido criar um equipamento daquele género que seja utilizável apenas de 15 em 15 dias e, portanto, seria absolutamente natural que houvesse ali toda uma zona de serviços e de comércio que, obviamente, suportasse aquela que é a expansão urbanística que se prevê para a zona do Cabo e que a cidade, paulatinamente, irá cumprir. Há pouco falou da gestão diária da Câmara. O que é que espera encontrar na Câmara se for eleito Presidente da Câmara? As contas, como é que... Espera ter muitos sustos ou espera ir mandar fazer? Não, eu acho que vou com certeza ter algumas surpresas. Dentro daquilo que também tem sido público, a própria Inspeção-Geral de Finanças, quando fez a última auditoria que foi conhecida e que depois, de uma forma vergonhosa, foi, diria, verdadeiramente escondida por parte do Secretário de Estado e da Câmara Municipal até ao dia seguinte ao das últimas eleições autárquicas, nessa auditoria, a Inspeção-Geral de Finanças dizia que as contas da Câmara, que são públicas, não testemunhavam da realidade daquilo que é a situação financeira do município, porque havia uma série de subterfúgios, de despesas que não estavam registadas, de faturas que estavam proteladas, enfim, toda uma série de estratagemas menos abonatórios do ponto de vista da gestão municipal, que obviamente poderão vir a provocar algumas surpresas. Mas eu, como também tenho dito, acho que apesar de todas essas surpresas, não vão ser preocupações piores do que aquelas que já se conhecem do ponto de vista público, de situações como aquela que foi a parceria público-privada, dos empréstimos que estão contraídos com o Parque Urbano Norte, agora desta medida recente, verdadeiramente absurda e vergonhosa, de subtrair a receita dos parquímetros aos próximos executivos municipais através deste estratagema da sua concessão e, mais do que a concessão, a antecipação das receitas para o momento imediato. E, portanto, diria que os problemas são os que nós já conhecemos, os verdadeiros problemas. Depois eles poderão ser maiores ou menores, mas isso também saberemos viver. Acerca dos parquímetros, você outro dia ameaçou que poderia recorrer por todos os meios
O Tribunal é um deles, para não conseguirem fazer aquilo que estão a pensar? Eu acho que nós, neste momento, temos que ser pragmáticos e, portanto, nós temos que... Essa situação ainda está em estudo, da parte dos nossos juristas, e, nomeadamente, estamos a fazer alguns contactos junto do próprio Tribunal de Contas, quanto à capacidade de intervenção no processo desta natureza, porque, acima de tudo, o que importa é produzir efeitos suspensivos. Se for para termos razão daqui a meia dúzia de anos, obviamente que essa é uma decisão inútil. Portanto, infelizmente, como a Justiça vem funcionando no nosso país, se não for por uma via que provoque um efeito imediato suspensivo, como digo, desta decisão, então não valeria a pena avançar e prejudicar ainda mais o funcionamento dos tribunais. Por si acredita que alguém apareça para dar 3 milhões de euros, sabendo que os paquímetros têm tido uma quebra brutal nos últimos 6 meses? Eu julgo que, até comparando com dados que conheço de outras autarquias e de que têm, inclusivamente, até volumes de parquímetros menores do Conselho de Braga e que têm receitas bem superiores, que há aqui assim uma falha grave do ponto de vista da fiscalização. E, portanto, acima de tudo, como também disse, além daquilo que é o problema estratégico de abdicar de um instrumento importante para a gestão futura do ordenamento do trânsito da cidade, vamos ser francos, as Guilherme Mesquita Machado, os responsáveis socialistas podem dizer que toda e qualquer decisão de mudança de taxas ou de acrescento de parquímetros ou o que quer que seja passa pela Câmara. Mas essas decisões estão claramente orientadas para o lado da expansão, ou seja, no sentido de aumento das tarifas, de aumento dos parquímetros, nunca no sentido da redução, porque obviamente que se isso acontecesse, o concessionário viria imediatamente exigir compensações pela perda de receitas expectáveis no momento da concessão. E, portanto, em relação a esta questão, além da perda desse instrumento estratégico e da perda da receita, aquilo que me parece que esta decisão também revela é um atestado de minoridade que está a ser passado à Polícia Municipal, cujas competências eu começo a questionar, porque efetivamente, dentro daquilo que tem sido a tomada de posição pública da parte do Sr. Presidente da Câmara e dos seus membros do Executivo, aparentemente parece que estamos a sistematicamente desqualificar a utilidade da Polícia Municipal. Vem aí um assunto que tanto Vítor de Sousa como António Braga, que não são os outros dois, porque dos dois sairá um candidato à Câmara de Braga, não querem ou não lhe convém falar neste momento, que é as freguesias, que o Ministro Miguel Rouvas está a tentar ponderar, aliás, está já a tentar aprovar essa lei, ou já foi aprovada há tempo, é mesmo. Como é que vê esse assunto? Várias considerações que eu acho que merece. Primeiro, a questão de uma reforma administrativa é algo que vem sendo, digamos assim, assumido como uma necessidade de há muitos anos a esta parte. E, portanto, não foi por acaso que o Partido Socialista, quando da negociação do memorando com a Troika, e no seu próprio programa eleitoral para as últimas eleições legislativas, constava no seu programa eleitoral a redução do número de freguesias. E avançou com esse compromisso junto da Troika e, portanto, levou a que, no memorando que está em vigor e que o Governo, como há pouco referimos, tem procurado cumprir escrupulosamente, dadas as atuais circunstâncias, constasse esse compromisso de redução, nesta fase, do número de freguesias, a prazo também do número de municípios. Eu, pessoalmente, acho que a reforma tem que ser vista numa ótica integrada. Portanto, percebo que neste primeiro momento não se tenha avançado para a questão dos municípios por força dos muitos desequilíbrios financeiros que existem e da necessidade, caso fôssemos avançar nesse sentido, de criar aqui mecanismos de compensação para os quais não existe neste momento disponibilidade, claramente, do ponto de vista financeiro. Mas, portanto, avançou-se, há, digamos, um compromisso incontornável e inevitável. Não vale a pena, quanto a esse aspecto, tentarmos criar medidas dilatórias, porque ele está assumido, foi assumido pelo Partido Socialista, depois, obviamente, que foi esquecido mais recentemente, mas está inscrito e tem que ser cumprido. E, portanto, vamos ver como é que isto se vai fazer, ou como é que devia ter sido feito. Eu acho que é pena, aí, lamento, que não tenha havido um maior nível de participação e discussão desta matéria. Não tanto do ponto de vista público, porque, obviamente, que se formos para o ponto de vista público, quando eu digo público, com iniciativas como aquelas que recentemente referente, etc., de reforma alguma destas poderia ser concretizada. Temos consciência que uma reforma destas nunca poderá ser consensual, no sentido de ser unânime, e, portanto, iria sempre suscitar uma polémica que não aportaria nenhuma utilidade a este efeito. Mas poderia e deveria ter sido bem mais discutido e bem melhor trabalhado se houvesse uma predisposição de todas as forças políticas, de todos os agentes, para participarem neste processo. E eu saúdo, por exemplo, a posição tardia, mas efetiva da ANAF, que nesta última versão digamos assim, da proposta de lei, já veio trazer
alguns contributos e, portanto, já veio melhorar. E, veja-se, graças a esses contributos, a proposta pôde ser melhorada. E, portanto, o primeiro lamento pessoal que eu tenho é que não tenha havido mais contributos. Em relação à proposta em concreto, obviamente que o Livro Verde era um esquema, digamos, inicial para debate. A proposta tem vindo a ser aprofundada, refletida, incorporando esses mesmos contributos. E, neste momento, temos este modelo que está estabelecido. E, perante esta realidade, aquilo que eu julgo é aquilo que eu também já expressei há alguns meses atrás. É que ninguém se pode demitir agora da respectiva concretização. E há aqui um momento que é absolutamente decisivo, até do ponto de vista do impacto que a reforma vai ter localmente e daquilo que vai ser, digamos assim, a possibilidade de minorar alguns dos maus aspectos da reforma ou de aproveitar melhor alguns dos bons aspectos da reforma, que é a questão do envolvimento da Assembleia e da Câmara Municipal, em particular da Assembleia Municipal. Eu tinha dito desde o princípio deste processo que temia que, por força desta súbita inversão de posição do Partido Socialista, que primeiro propôs a medida e que depois agora vem contestá-la e vem assumir posições verdadeiramente panfletárias e demagógicas como que foram assumidas cá em Braga, precisamente por esses dois candidatos e pelo próprio engenheiro Mesquita Machado, que se demitam de tomar posição em sede da Assembleia Municipal. E ao demitir-se de tomar posição, nós sabemos hoje que o Conselho será penalizado porque será obrigado, do ponto de vista administrativo, a ter uma redução mais intensa do número de freguesias do que aquilo que seria necessário, portanto está a abdicar do bónus em termos da possibilidade de redução de um número inferior de freguesias e, pior do que isso, está a sujeitar-se a uma solução global que não vai passar pelos agentes do território, mas vai passar por uma comissão técnica que tem uma visão técnica, efetivamente, mas obviamente centralizada daquilo que é a realidade do Conselho. E, portanto, é esse, digamos assim, o voto que eu formulo neste momento, até porque isso não passa tanto pela Câmara, mas passa sobretudo pela Assembleia Municipal, é que os partidos políticos que lá estão representados, em particular de uma forma muito especial, o PS e o PSD, consigam chegar a um consenso que gire a melhor solução possível para o Conselho de Braga. Só tenho mais 3 questões para fazer e gostaria que fosse, não muito rápido, mas o mais rápido possível. Que candidato é que gostava... Aliás, a primeira pergunta até é esta. Estamos a cerca de 1 ano e meio das eleições autárquicas de 2013. Já tem a sua lista pensada, quem o irá acompanhar? A lista em si, obviamente, que está muito condicionada ao próprio modelo eleitoral que vier a ser aprovado. Como sabemos, estas reformas que estão a ser desenvolvidas em torno da administração local envolvem esta questão da reforma administrativa, envolvem questões relativas à área financeira, envolvem também o sistema eleitoral. E, portanto, há vários modelos que têm sido propalados como possíveis para estas eleições, nomeadamente a supressão da lista da Câmara Municipal e a criação de uma lista única via Assembleia Municipal, e perante esses vários cenários, obviamente que a realidade, do ponto de vista das escolhas, será diferente. Portanto, eu vou, obviamente, neste momento, congregando personalidades e militantes, e não só, como sempre fiz, no sentido de constituir uma equipa alargada. Obviamente, dessa equipa alargada emanará aquela que vai ser o meu executivo próximo em sede de Câmara Municipal, dos quais eu já o assumi publicamente. Um dos nomes, diria que esse era uma inevitabilidade face ao extraordinário trabalho que desenvolveu na sua freguesia, que foi o caso do Firmino Marques, mas, obviamente, há outros que têm vindo a ser equacionados e que, no momento próprio, serão também tornados públicos. Não espera chatices no seio dos Juntos por Braga por não ter convidado alguém que merecia ou que esperava ser convidado? Isso, repara, mais uma vez, não há possibilidade de ser absolutamente consensual. Havia sempre alguém que tivesse esta ou aquela expectativa, esta ou aquela ambição. Portanto, em todo momento que se faz escolhas, há sempre esse problema. Eu diria que eu tenho, pessoalmente, uma enorme satisfação. É que os partidos da coligação Juntos por Braga, o CDS, o PSD e o PPM, sempre me confiaram totalmente a liberdade de efetuar as minhas escolhas. Os executivos que eu sufraguei foram executivos que mereceram a minha única e exclusiva aprovação, obviamente, com a concorrência dos partidos. Naturalmente estamos a trabalhar em equipas, não é um projeto monopartidário ou monoparental, como costumo dizer, mas é efetivamente uma solução que sendo trabalhada, é uma solução que nasce da minha iniciativa. E é isso que eu espero também ter no futuro. Já agora, quem é que gostava de encontrar nas eleições? Vítor Sousa ou António Braga? Mesquita Machado. Dando dos dois, qual é que escolhi neste caso? Não, dos dois eu acho que não são manifestamente... Mas o Mesquita Machado deu-lhe bastante dor de cabeça já. Deu
deu-me boas dores de cabeça, deu-me também motivos para satisfação, porque efetivamente para quem pensava que derrotar o engenheiro Mesquita Machado, fazer frente sequer, era uma missão impossível em Braga, eu acho que se nós hoje temos a nível nacional, não é apenas a nível local, a nível nacional, o crédito do trabalho da oposição que nós fizemos, é porque conseguimos, naturalmente dentro das nossas limitações, reunirmos a capacidade de trabalho, a energia, a criatividade para sustentar uma alternativa. Qual dos dois é que lhe mete mais? Nenhum mete de especial receio. Acho que são dois candidatos que devo respeitar, enquanto tal. Obviamente um deles irá merecer a confiança maioritária dos militantes socialistas. Tem perfis diferentes, como é óbvio também, como teria o arquiteto Hugo Pires, como teria a doutora Palmira Maciel, se fossem candidatos, ou qualquer outro candidato independente. Acha o Vítor de Sousa mais populista ou mais popular do que António Braga, neste caso? Não, repara, e assim a questão tem a ver com uma questão de proximidade. A verdade é que o Dr. Vítor Sousa exerceu as suas funções sempre localmente. Portanto, o Dr. António Braga teve já há bastantes anos esta parte de funções predominantemente fora do Conselho de Braga. Portanto, a lógica populista de um e de outro tem mais a ver com essa presença do que propriamente com os perfis. Acho que Vítor Sousa é um candidato, é daqueles políticos que nós sabemos que é uma espécie de, se fôssemos pegar numa imagem cinematográfica do homem que não sabe dizer não, mas não sabe dizer não, mas depois também não concretiza, não responde aos problemas porque as coisas se continuam a arrastar sem solução. Para finalizar, eu tenho aqui uma pergunta que poderá ser matreira ou não para si. Receia que apareça alguma lista, tirando o PS, tirando o PSD, alguma lista com nomes do PSD e do CDS inseridas nelas, nestas eleições de 2013? Uma candidatura independente? Sim. Isso é, digamos assim, um direito que assiste a todo e qualquer cidadão, já o tivemos no passado, porventura poderemos voltar a tê-lo agora nas próximas eleições e aquilo que nós continuaremos a fazer é respeitar essas opções de quem venha a corporizar essas candidaturas, se elas existirem, mas sem qualquer tipo de preocupação, porque eu acho que as últimas eleições foram eloquentes também nessa matéria. Acho que os cidadãos percebem a relevância da escolha e aquilo que é verdadeiramente importante, que é escolher entre quem vai governar o Conselho para o futuro. No passado, por uma unha negra, venceu o Partido Socialista, nós esperamos com outro conforto. A terceira vez? Vai ser a segunda vez. Assim os bracarenses querem, de facto, mudar. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Felicidades pela partida em mim.